Então, meus amores, vamos aqui para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre a organização do plano de ensino. Então, nós vamos apresentar do ponto de vista teórico as concepções, as contribuições e os elementos de uma organização didática da aula que fundamentam o planejamento de ensino por meio dos resultados de uma revisão integrativa da literatura. Então, vamos aqui para o nosso slide. Assim, procuraremos aqui repensar sua relevância para a organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula, a fim de recuperar o seu espaço no âmbito educacional. Defende-se o planejamento de ensino como um processo contínuo de reflexão, previsão e decisão acerca do trabalho pedagógico com vistas a aproximar escola e realidade social. Então, a gente vai apontar para a necessidade de transcender atividades de planejamento que se apresenta até mesmo de forma burocrática, né? Às vezes de forma fragmentada e instrumental, para percebê-la como um processo participativo, como um processo reflexivo, de forma flexível, integradora, né? De forma integradora e um processo contínuo, tá bom? Temos a necessidade de repensar o planejamento de ensino para além dos elementos estruturantes de um plano de aula, que integre a escola e o contexto social na contramão da fragmentação do conhecimento, dos processos e das relações, ok? Então, vamos aqui. O planejamento de ensino é alvo de diferentes significados e perspectivas que foram se adequando às concepções teóricas e pedagógicas no decorrer das mudanças educacionais. Silva, em estudos mais recentes sobre a organização do trabalho pedagógico, assevera a forma ambígua como vem sendo abordado o planejamento pelos docentes e pela escola. Se para uns prepondera uma visão simplificada de que planejar é definir objetivos, conteúdos e métodos, para outros permanece a ideia de que realizar planejamento é uma ação já superada. Então, por isso, a relevância de debater, de bater na tecla de planejamento a fim de recuperar o seu espaço na escola, na faculdade, na universidade, compreendendo seu contexto, especificidades, níveis e contribuição para a organização pedagógica da escola e da sala de aula. Aqui vocês também podem englobar também, gente, não só a sala de aula do ensino básico, mas também a sala de aula do ensino superior, tá bom? Então, tudo que a gente está falando aqui em relação à organização do plano de ensino, à organização de um plano de aula, se adequa tanto ao ensino básico quanto ao ensino superior, tá bom? Vocês vão ter que levar em consideração todos esses elementos, essas características, essas formas de estar elaborando, de estar organizando o seu plano de ensino. Então, a ideia de planejamento exige uma visão abrangente do universo educacional, considerando as relações com a realidade social, política, cultural, econômica e escolar, as tendências pedagógicas, as finalidades da educação, o currículo escolar, o projeto político-pedagógico e, sobretudo, com a organização didática da aula. Para tanto, é fundamental
ampliar a ideia de planejamento a partir da visão da organização capitalista do trabalho, entendendo o planejamento como produto de uma sociedade organizada em torno do capital que reproduz um trabalho pedagógico nos moldes da pedagogia tecnicista. Compreender a partir da organização do trabalho pedagógico a concepção de planejamento na contramão de uma visão dicotômica da totalidade, de unidade, como processo em constante movimento. Assim, visa a ideia de planejamento como processo contínuo de integração da escola e do contexto social. É, portanto, um processo reflexivo e integrador que envolve não somente o compromisso docente, mas especialmente a participação do coletivo da escola. A partir dessas condições, torna-se essencial relacionar e discutir os elementos estruturantes para uma organização didática da aula. Por conseguinte, discutir sua disposição, relações e contribuições para o trabalho escolar e docente. Então, vamos aqui para o nosso slide. Organização do trabalho pedagógico, pressuposto fundamental. A escola é uma organização socialmente construída que exerce uma função social e incorpora as necessidades da sociedade capitalista. Consequentemente, reflete na sua essência as exigências e contradições dessa sociedade. Por essa linha teórica de pensamento, a organização do trabalho pedagógico retrata o modo como a nossa sociedade organiza o trabalho. Essa relação entre a organização do trabalho pedagógico e a organização capitalista serviu de base para o desenvolvimento da pedagogia tecnicista na década de 60. Então, vamos aqui no slide. Inspirados nos princípios de racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. Então, com efeito, a organização pedagógica dos processos de ensino, afetada pela concepção tecnicista, direcionava o ensino-aprendizagem, tendo como base a organização do trabalho nas fábricas, preparando assim o discente para o mundo do trabalho. Não obstante, esse processo promoveu um distanciamento do sujeito da totalidade, da inter-relação entre os processos da visão de unidade, ao mesmo tempo em que o aproximou de uma realidade dicotômica, levando à separação entre sujeito e objeto, universal e particular, conteúdo e forma, teoria e prática, ensino e pesquisa, docente e discente. No plano pedagógico, de acordo com Vilas Boas, provoca uma cisão entre os que pensam e planejam e os que executam. Essa autora cita alguns fatos que justificam essa cisão quando o docente ele recebe prontos para apenas aplicar propostas pedagógicas, projetos, instrumentos de avaliação, pacotes pedagógicos e entre outros. Faz do livro didático seu plano de trabalho sem pesquisar, muitas vezes, outras informações, para estar repassando aos seus alunos. Compreende-se, a partir de Freitas e Vilas Boas, que a organização do trabalho pedagógico pode ser entendida em duas direções: trabalho pedagógico da escola e trabalho pedagógico de sala de aula. Trabalho docente, que é o de sala de aula. A organização do trabalho pedagógico da escola e de sala de aula se apoia mutuamente, pois tanto da escola como de sala de aula representa a luta pelo mesmo objetivo de ensino e aprendizagem de todos.
tá? Então, a ideia de planejamento persegue um objetivo, uma finalidade. Por isso, é preciso saber onde se deseja chegar e o que se deseja ensinar. O ato de planejar não se resume à ação mecânica de um trabalho burocrático com preenchimento de fichas sobre os conteúdos, objetivos, metodologias, recursos e a avaliação. Então, como está aí no slide para vocês, nesse sentido, o planejamento corresponde ao conjunto organizado de intenções, ações que busca alcançar determinado objetivo. É um processo contínuo de tomada de decisão, constituído e inerente à prática pedagógica. Vamos aqui para o próximo slide. O planejamento de ensino faz parte de uma subdivisão do processo em níveis de abrangência. Uma visão mais tradicional é apresentada por autores como Turra e Piletti, que dividem o planejamento em 3 níveis. Quais são eles? Educacional, curricular e ensino. O planejamento educacional é o mais abrangente e engloba... Deixa eu passar bem aqui para mostrar o slide para vocês. O planejamento educacional é o mais abrangente e engloba as políticas públicas e os governos federais, estaduais e municipais, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que ratifica as intenções, diretrizes, objetivos, normativas e as finalidades educacionais que se deseja alcançar. Em nível estadual e municipal, o planejamento se aproxima de uma política de descentralização do poder que leva em consideração as características culturais, sociais, econômicas e o respeito à diversidade regional, à diversidade local. O planejamento educacional delibera uma política de educação que visa conduzir o desenvolvimento geral do país no conjunto de proposições com objetivos de longo prazo. Próximo. O planejamento curricular refere-se à organização no âmbito escolar, com base na realidade e especificidades de cada escola. Na visão de Piletti, deve-se levar em conta as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. O planejamento curricular inclui a escola, as experiências dos discentes e a dinâmica do processo educativo. Então, para Turra, né, um autor que eu citei anteriormente, é a previsão global e sistemática de toda a ação a ser desencadeada pela escola, né? Em consonância com os objetivos educacionais, tendo por foco o aluno. Seu principal documento norteador são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que são os PCNs. Próximo slide. O planejamento de ensino é construído a partir do planejamento curricular e envolve a organização das ações, previsão e os meios para alcançar os resultados desejáveis. O planejamento de ensino é o que dá sentido ao trabalho docente como eixo norteador das práticas pedagógicas. Então, de acordo com Turra, sua referência, além do planejamento curricular, são as dimensões filosófica, que apresenta os objetivos da escola, dimensão psicológica, que aponta o desenvolvimento discente, suas responsabilidades, possibilidades e interesses, e social, que indica características do espaço social, econômico, cultural dos discentes. Entretanto, Lucchesi avalia as preposições da autora como sendo uma análise acrítica, por não trazer para o debate nenhuma referência à discussão política da ação que se pretende realizar. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Que aqui o tempo já está acabando, então essa aula termina no próximo vídeo, tá?